yesterday. All my troubles seem so far Todas as regiões têm um estilo de arquitetura próprio e apropriado ao local existente. Mas a ilha de São Miguel é ainda mais única que outros sítios, pois contém várias vertentes que devem ser consideradas ao planificar a construção de qualquer coisa. Pois temos de ter em conta o contexto geológico da ilha, ou seja, que devido à origem da ilha, faz com que as construções sujeitem-se aos perigos relacionados com esse tipo de origem, tais como sismos. Ainda há que ter atenção que devido a ter uma origem vulcânica, faz com que os materiais mais usados sejam os característicos dessa formação, ou seja, materiais de origem vulcânica. A ilha de São Miguel é uma das 9 ilhas que constituem o arquipélago dos Açores. Fica a cerca de 160 km de distância de Portugal, situando-se no extremo oriental de uma plataforma centro-oceânica do Atlântico Norte, de contorno grosseiramente triangular, denominada de Microplaca dos Açores. A vida do arquipélago tem raízes que parecem frágeis, sujeitas a todo o tipo de desastres naturais. O arquipélago dos Açores encontra-se numa zona de convergência de uma série de estruturas tectónicas, cuja dinâmica é responsável pela sismicidade e vulcanismo atuante nessas ilhas, bem como, de certa forma, pelas características petrológicas e geoquímicas de lavas emitidas. O vulcanismo e a tectónica regional e local explicam a disposição e alinhamento dos edifícios insulares. As formas de relevo refletem os estilos eruptivos, efusivos e explosivos, a dinâmica evolutiva e a atuação dos agentes erosivos. Os níveis de alteração dependem da natureza dos materiais, da topografia das vertentes e das condições climáticas. Chegaram aos Açores no ano de 1427, depois de se ter feito o povoamento e o aproveitamento económico da madeira. A partir dessa altura, o arquipélago passou a ser um local privilegiado para a escala de barcos que, vindos do Atlântico Sul, da Índia e do Brasil, aproveitavam os ventos e as correntes marítimas para mais facilmente atingirem as costas da Europa. As condições geográficas e de povoamento dos Açores determinaram a idiosincrasia da sociedade insular, imprimindo-lhe características que ajudam a compreender melhor certos aspectos da sua cultura arquitetónica e do modo como as construções se distribuem e orientam no território. Não é nada surpreendente que a ilha já de longa data tenha sido considerada um paraíso para os geólogos. Os danos materiais e humanos dos sismos dos Açores têm sido elevados não só em consequências da alta magnitude de alguns deles, mas também devido às técnicas tradicionais de construção, que são muito vulneráveis à vibração sísmica. Neste sentido, há a sublinhar uma melhoria da qualidade do parque habitacional mais recente, incluindo as obras de reconstrução nas áreas afetadas pelos sismos. Além de ter lidado com sismos e vulcões, ainda há o fato de haver perigos devido ao movimento de massas, cheias, entre outros. Chegamos logo à conclusão que estes riscos e catástrofes moldaram a maneira de pensar e trabalhar dos micalenses, pois para sobreviver, viver melhor e de forma mais segura, foi preciso inovar tanto nas técnicas de construção como no modo de pensar das pessoas.
Em relação aos recursos petrológicos encontrados na ilha, há traquites, basaltos, ignibritos, pedras-pomes, areias de lahares, areias de praia, tios algumas argilas e pulsanas. A pedra vulcânica é um dos principais materiais usados pelos micalenses. No território do arquipélago há diversidade em relação à arquitetura popular. No entanto, há factores comuns, tais como os sistemas construtivos e a predominância na utilização da pedra vulcânica. São Miguel representa um modo de vida e de uma arquitetura em extinção, devido à transformação dos hábitos de vida, à decadência da agricultura e às sucessivas catástrofes naturais, sem esquecer a sua estratégica posição transatlântica e o expressivo fenómeno da imigração. A questão da insularidade reside neste contraste entre o inevitável isolamento e a possibilidade de contato com o resto do mundo, entre o ficar, o ir e o regressar, com todas as implicações que isso tem para o ordenamento do território e para o cruzamento de influências intercontinentais. A casa rural açoriana caracteriza-se por uma planta de geometria simples, rigorosa e repetitiva, com aspectos construtivos comuns como o uso da pedra local, a cobertura pouco inclinada, com telha cerâmica de meia cana, apoiada em estrutura de madeira, paredes divisoras em tabico frontais de madeira. Por outro lado, as casas de influência erudita, urbanas ou rurais, cruzam influências europeias e continentais que adquirem a expressão insular através dos materiais, acabamentos, como a pedra local que dá uma expressão singular às cantarias. Pode-se dizer que é o emprego de materiais de origem vulcânica que fornece à arquitetura religiosa do arquipélago o seu traço mais original. Quando marcam os ângulos e os limites dos volumes, quando enquadram e ornamentam as aberturas, constituem já um primeiro elemento notável. Mas além disso, foram esculpidas com tenacidade e sentido poético. Apesar do aspecto até de certo modo rude, podemos dizer que o verdadeiro segredo da arquitetura nos Açores reside talvez no contraste entre a beleza grandiosa da natureza e o sentido da dor e fragilidade escondido nas suas pedras. A arquitetura civil também foi essencialmente concebida por açorianos com muita personalidade e vigor. A robustez das formas está na escala dos materiais que a compõem. A brancura do cal, acentua os revelos do basalto, ganhando contraste entre a cor dos telhados e das madeiras que possam ser vistas do exterior ou no interior. Deambulamos, sentimos o pulsar do maior concelho açoriano e redescobrimos uma cidade histórica. Do manuelino ao barroco, os estilos arquitetónicos são visíveis. Verificamos um grande número de edifícios religiosos na ilha de São Miguel. Isto porque é na relação com os edifícios de culto que os espaços públicos atingem todo o seu esplendor. A afirmação com a religiosidade, como por todo o arquipélago, é fundamental na cultura e expressão do povo micalense, impregnado em atividade social em meios urbanos ou rurais. O vulcanismo determinou a constituição geológica e definiu de certa forma o temperamento e caráter dos açorianos. São exemplos de arquitetura religiosa o convento de São Francisco de Vila Franca do Conde, a igreja matriz de São Miguel Arcanjo, em que, ao tender de Dr. Nestor de Sousa, tem características que se integram nas tradicionais igrejas góticas portuguesas. Outro exemplo
construção que data do século XVIII. Por fim, na povoação, temos o exemplo da Igreja Nossa Senhora do Rosário, uma das primeiras da E a povoação. Lagoa das Furnas, antigo fantasma de um vulcão, é hoje um presente da natureza e indisfarçável é também esta ermida nas suas margens. Qual é que é o grande segredo para se conseguir manter aquilo que é toda uma cultura aqui da Ilha de São Miguel? Bem, eu penso que, em primeiro lugar, nós beneficiamos da circunstância de sermos também uma região territorialmente isolada e geograficamente circunscrita. E, portanto, esta ausência de uma comunicação permanente e física com outros territórios faz dos Açores um viveiro de experiências culturais, estimula, digamos, uma identidade própria. São tantos os imóveis que podemos dar destaque a ao tipo de arquitetura civil. A arquitetura civil foi essencialmente concebida por açorianos com muita personalidade e vigor. A robustez das formas está na escala dos materiais que a compõem. A brancura do cal acentua os relevos do basalto, ganhando contraste com a cor dos telhados e das madeiras que possam ser vistas no exterior ou no interior. Como é o caso da Ponte do Nordeste, que com os seus 7 arcos e uma balustrada de ferro é uma das maiores e mais belas da ilha. Outro exemplo é o Palácio Santana, que remonta ao século XIX e apresenta uma arquitetura tardo-barroca. Outro exemplo é as Portas da Cidade, que são um símbolo da primitiva defesa terrestre da cidade, que tem 3 arcos que são executados em pedra regional, ou seja, em basalto. É importante contar a história que, após as portas da cidade serem construídas, vários arquitetos ávidos queriam ser os escolhidos para desenhar os monumentos ao redor. Afinal, aqui seria a entrada principal para São Miguel. Mas uma condição imposta aos arquitetos foi que os materiais a utilizar deveriam incluir os recursos locais, especificamente a pedra negra do basalto, na guarnição dos vãos, socos, cimalhas e elementos decorativos, à semelhança de generalidades dos imóveis renascentistas da cidade. Ou seja, deveriam usar o que era da ilha, como é o caso da rocha basalto. A nossa ilha está cheia de histórias sobre artifícios a sofrerem com desastres naturais. Conseguimos observar que esta própria natureza da nossa ilha influenciou os nossos antepassados na forma de pensar, pois estes ficaram persuadidos que os cataclismos que lhe aconteciam eram devido a algo de mal que eles tivessem feito. Por isso erguiam esses monumentos grandiosos de forma a acalmar Deus. Dando a história que tem, devia haver uma construção de casas mais ponderada, tal como construções antissísmicas. No entanto, não verificamos isto, pois, sendo mesmo a mentalidade dos açorianos, tradições são para se continuar. O último ponto que queria referir era sobre os materiais usados. Consegui concluir o que já tinha previsto. Os materiais usados são materiais de cada ilha, de origem vulcânica, por esses são os de mais fácil acesso, sem falar que é muito mais barato.